Então, sem mais demoras, depois deste intervalo, vamos começar esta sessão que se intitula Contributos para uma História Recente do Ensino Pós-Graduado em Economia em Portugal. E temos connosco os professores Jorge Santos e Ana Balcão Reis, respectivamente do Instituto Superior de Economia e Gestão e da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, usando em ambos os casos as designações em língua portuguesa. Eu iria propor que organizássemos esta sessão de forma muito convencional. Cada um dos nossos oradores faria uma intervenção de 15 minutos, seguida de meia hora de debate, com alguma, embora não muita, tolerância. E talvez, digamos, iniciar as intervenções pela ordem que está aqui indicada. Portanto, começaria então pelo professor Jorge Santos, do ISEG. Ok, muito obrigado. Agradeço o convite e dizer também que é com grande satisfação que estou aqui nesta sala, isto que é com vários colegas debater alguns temas que julgo que são importantes. Antes de mais, gostava de também dizer o seguinte. Quando eu fui convidado, foi o Mel Branco que me mandou um e-mail, eu fiquei um bocadinho surpreendido. Mas porquê agora? Eu sou de mestrado em ISEG e até por outra razão, que vão ver na minha exposição, que é a propósito do mestrado de Economia no ISEG, quando o mestrado de Economia no ISEG, nos tempos mais próximos, é um mestrado que tem andado às cavalitas do mestrado em Economia Monetária e Financeira e ele só por si, muitas vezes, até não existiu. Mas depois, pronto, tive mais informações, mandaram esta comunicação que falaram na sessão anterior e que eu gostaria de felicitar os autores porque é muito interessante. E fui recolher alguns elementos, alguns até já nem me lembrava. Fiquei com um montado de informação. Não os vou falar em toda a informação que trouxe. De qualquer maneira, também para a minha desculpa, quando falaram comigo, disseram-me que era uma intervenção mais ou menos de meia hora para falar sobre este tema. Eu vou tentar ser, os vistos agora é de 15 minutos, eu compreendo porque as coisas não correram tão depressa como pensávamos, mas vou tentar ser sucinto, dar-lhes uma ideia, não sei se tem problemas de audição. É que a porta está aberta, então faz algo. Vou chegar mais perto do microfone. Mas depois comecei a pensar sobre isto e julgo que é capaz até desta história do mestrado em Economia ser útil e dar alguns ensinamentos que julgo que são importantes até para o futuro. Em primeiro lugar, não se pode, de facto, como foi dito também anteriormente, falar sobre a evolução do mestrado no ISEG, em Economia no ISEG, sem falar, digamos, na história de como é que surgiu e evoluiu pós-graduação e mestrados no próprio ISEG. Falando muito rapidamente, em 1979, portanto, o primeiro mestrado que foi criado no ISEG foi o que recentemente é chamado MAEG, Matemática Aplicada à Economia e à Gestão. Em 1981 foi criado o mestrado em Economia. Em 1982, o mestrado, agora chamado de Gestão. E também em 1982, um mestrado em comum com o ISA e o IST, que é o mestrado em Planeamento Regional e Urbano, e em 1985 com o IST, inicialmente também Política, Economia e Planeamento e Energia. Já agora dizer o seguinte, e a propósito disto, havia uma capacidade e uma certa tradição dos estudos de planeamento regional e urbano e energia, etc.,
que eram importantes no ISEG, mas que, de certa maneira, foram desaparecendo e desapareceram por causa da redução das licenciaturas de 5 para 3 anos. Isto porquê? Porque enquanto no 4º e no 5º ano havia estas disciplinas que eram ensinadas e, portanto, docentes que trabalhavam nisso, com o desaparecimento desses 4º e 5º anos, ficou, de facto, mais afunilado. Todos os docentes, as disciplinas que ficaram, que tinham que permanecer, eram as tais core, de introdução, de economia, de macro, de micro, de matemática, etc. E, portanto, estas disciplinas tenderam a desaparecer e, portanto, é uma consequência que, em certo sentido, foi má da redução das licenciaturas, que foi o perder um bocadinho estas valências, estas capacidades dentro do ISEG. Depois, em 1992, é que foram criados os mestrados de Economia Monetária e Financeira, Economia Internacional, História Económica e Social, Sistemas Socioorganizacionais da Atividade Económica, Atuariado e Gestão de Riscos Financeiros, Gestão e Estratégia Industrial. Depois, em 1993, Desenvolvimento e Cooperação Internacional e Ciências Económicas e Empresariais com a Universidade de Algarve. É importante dizer que no ano letivo de 66, 67... Diga? 96, 97, desculpem. 11 mestrados foram reestruturados no seguimento de uma decisão da Comissão Coordenadora do Conselho Científico e o principal objetivo foi a sua homogeneização. Isto porquê? Porque existiam vários mestrados, mas uns começavam em julho, outros começavam em dezembro. Era uma confusão, com dificuldades também de aulas, etc. E, portanto, teve que haver os mestrados foram reestruturados, mas fundamentalmente para homogeneizar, digamos, o calendário, a trimestralização ou semestralização, etc. Não vou agora listar todos os mestrados, não faz o mesmo sentido. Vamos agora diretamente falar sobre o mestrado em Economia. Como eu lhes disse, foi criado em 1981 e tinha aquilo que chamava 3 áreas de especialização. Era Desenvolvimento Económico e Social, Política Económica e Planeamento e Economia Internacional. Em 1987, também foi estes dados, portanto, ou estes anos, têm correspondência com portarias e despachos, etc., que eu, evidentemente, não ponho aqui, mas, portanto, está relacionado com essa legislação. Em 1987, portanto, permaneceram os 3 que existiam e foi acrescentada essas áreas de especialização: Economia Regional e Urbana, Economia Monetária e Financeira, Enquadramento Social da Economia e Teoria Económica. Eu lembro perfeitamente, na altura, quando isto foi feito, se dizia, então não é um mestrado em Economia e não temos aqui uma especialização em Teoria Económica. Então aqueles que querem ir mesmo só ter a Teoria Económica, pensou-se que seria difícil haver pessoas, mas vamos introduzir isto aqui. O que é engraçado é que todas estas áreas de especialização, Teoria Económica e Desenvolvimento, que era assim que se chama, e Métodos Quantitativos, eram áreas obrigatórias para todas estas áreas de especialização. E logo de início, isto foi importante, havia uma dispensa, na altura ainda havia, não sei se se recordam, provas complementares de doutoramento, portanto havia o doutoramento, mas havia provas complementares, e quem fizesse este mestrado, tivesse feito, estava dispensado das provas complementares de doutoramento. Ora bem, isto em 1987. Em 1996, que foi quando, como lhes disse há pouco, foram criados, portanto, vários outros mestrados, nomeadamente em relação ao mestrado em Economia, nem todas as áreas funcionavam. E, de facto, logo de início, uma área que era importante e que teve logo bastante sucesso é a área de Economia Monetária e Financeira. Okay? Portanto, houve a reestruturação, foram criados outros mestrados, nomeadamente alguns deles que correspondiam
portanto, àquelas áreas de especialização, por várias razões, nomeadamente porque se achou que se calhar havia áreas que não estavam a funcionar bem porque, digamos, a direção do mestrado estava muito centralizada e se calhar nem era especialista, não tinha muito consciência de outras áreas, porque se calhar até era bom em termos de financiamento e não só, digamos, por aquelas áreas consideradas como mestrados, mas, portanto, houve essa preocupação. O mestrado de Economia, em 1996, portanto, tinha o plano de estudos era aquele: macroeconomia, microeconomia, economia dinâmica, teoria da organização industrial, tópicos de macroeconomia. E aqui o que é engraçado, havia regime alternativo, eu já nem me recordava disto, portanto, era obrigatório as pessoas fazerem uma daquelas 3 cadeiras: complementos de econometria, sessões cronológicas e previsão e programação linear e não linear. Quem é que decidia isso? Em última análise, era o coordenador científico, olhando para o currículo passado do candidato a mestrado. E havia 3 disciplinas optativas de outros mestrados, portanto, podia escolher quem tem interesse. Em 2001, passou a ser para macroeconomia, complementos de macroeconomia, só para distinguir. Às vezes tem engraçado a designação das cadeiras, tem a sua especificidade e às vezes é engraçado. Porque é que são mudadas? Ora, são mudadas, nomeadamente até para distinguir em termos de secretaria, etc., que a pessoa fez uma cadeira naquele ano e depois é outra cadeira no outro ano. E, portanto, às vezes, e noutro mestrado, para não fazer digamos, para fazer essa distinção, não haver confusão. O que leva, nomeadamente, isto tendo em conta também o doutoramento, há uma coisa engraçada que eu, quando estive a rever isto, lembrei-me do que aconteceu na NATO em termos de documentos de segurança em 1970 e pouco, portanto, aos documentos classificados reservado, secreto, top secret e tal, e chegaram a uma certa altura, estavam em cosmic secret. Resultado, eles tiveram que rever outra vez aquela coisa toda, e eu lembrei-me disso a propósito, por exemplo, de macroeconomia, que é macroeconomia introdutória, intermédia, de mestrado, depois no que é o complementos de macroeconomia, depois no doutoramento fica, por exemplo, no ISEG, macroeconomia avançada. Eu estou à espera que fique qualquer dia também Cosmic Macro, Cosmic Micro para isto. De qualquer maneira, em termos de, já agora comentando um bocadinho o que foi dito anteriormente, pelo facto de se dizer que uma economia, portanto, a macroeconomia ou microeconomia, que tem mais ou menos o mesmo programa, ou as designações são as mesmas, isto, por outro lado, e eu que também já estive no Conselho Científico, tem uma vantagem, que é a macroeconomia e a microeconomia são, digamos, os assuntos são tão díspares e tão alargados, que fica muito fácil estar a mudar os programas de um ano para o outro, sem ter que pedir ao reitor ou às entidades, portanto, haver despacho que é publicado no Diário da República, nisto e naquilo. E, portanto, julgo que também temos que ter um bocadinho de compreensão nisso. Há aspectos logísticos que às vezes são importantes e que levam a que as faculdades não tenham mais imaginação, nomeadamente neste tipo de planos de estudos, que às vezes parece que é tudo o mesmo, etc. Mas às vezes há razões, digamos, práticas é muito mais fácil mudar os programas e atualizá-los, etc., com estas designações tão, digamos, mais genéricas do que está a especificar muito. Mas, portanto, em 2001, como lhes dizia, complementos macro, micro, economia dinâmica, economia do trabalho, macroeconomia e teoria monetária, isto é a tal cadeira que ficaram muito surpreendidos,
e que está no relatório, eu já falo um bocadinho sobre isso. E complementos de econometria e econometria aplicada e duas opções de regime livre. Já agora, economia do trabalho, porquê? Pronto, porque tínhamos pessoas de facto muito capacitadas para isto. Aliás, foi esta cadeira que sistematicamente foi dada pelo Mário Centeno até ir para Ministro das Finanças. E, portanto, as instituições, o que é vulgaríssimo, portanto, em Inglaterra, nos Estados Unidos, etc., também fazem os seus programas e elencam as suas cadeiras consoante os recursos, aliás, os recursos que têm. E, portanto, é importante, digamos, haver esta possibilidade de ir pondo um determinado tipo de cadeiras que tem a ver com a capacidade em termos de recursos humanos. E duas opções livres. Finalmente, pronto, está aqui mais outros pormenores, mas desde 2009, portanto, não foi inicialmente em inglês, portanto, mas há 5, 6 anos, eu já não lembro exatamente, houve uma série de mestrados, entre eles o de economia monetária e financeira, de finance, portanto, de outras áreas e de matemática, julgo eu, que passaram a ser, portanto, lecionados em inglês, para captar alunos estrangeiros. E a partir daí, reparem, o que é que acontece? Temos macroeconomics, aqui já não era preciso pôr complementos de macroeconomia, porque a cadeira já tinha o nome de inglês. Macroeconomics, matemática, portanto, economia, matemática, econometria, e temos aqui história do pensamento económico. Isto é num semestre. São 5 cadeiras. Este semestre é absolutamente igual ao semestre que é dado em economia monetária e financeira. Epá, vocês vão ter que me dar mais 2 ou 3 minutos do que esses. Do que economia monetária e financeira. É um semestre muito difícil. A cadeira que eles se sentem um bocadinho mais libertos é, de facto, História do Pensamento Económico. Os alunos que tiveram na licenciatura em História do Pensamento Económico normalmente dá-se dispensa. Eles gostam disto, não acham difícil. Mas é, de facto, um semestre muito, muito puxado. O que eu lhes digo normalmente, olha, pensem que isto é como na recruta de tropa especial, como eles dizem, todo o suor e lágrimas que existe na recruta depois é poupado em sangue no campo de batalha. Eles não sei se gostam muito que eu lhes diga isto, mas de facto é bastante difícil. Depois temos a tal cadeira de macroeconomia e teoria monetária que mudou. Digamos, não foi política da direção do mestrado fazer isso. Já agora, naquele primeiro semestre, é macroeconomia, teoria económica mainstream, absoluta. Portanto, não há, exceto, portanto, história do pensamento económico que pode, digamos, fazer o que entender, mas é de facto mainstream. Macroeconomia e teoria monetária. Eu também fiquei um bocadinho surpreendido com a vossa surpresa e com a mudança e, portanto, o que eu lhes posso dizer é que não foi nenhuma política deliberada para que isso acontecesse. Depois, crescimento económico e Advanced Topics of Microeconomics e depois 4 opções. Agora, o que é interessante, eu vou percorrer isto muito depressa. Em novas inscrições, o que é que aconteceu? Reparem, começou em 1981 com 10 pessoas. Em 1996 tinha cerca de 20 e agora reparem, quando entra portanto, quando as especialidades, as áreas de especialização aumentam, deu-se um acréscimo substancial, nomeadamente com a entrada de economia monetária e financeira. E, portanto, tu vem ali de 86 para 86, 87, 87 para 88, aumenta substancialmente, portanto, ainda estamos com as áreas de especialização, passa para cerca de 35 alunos e depois começa a decrescer. O que é que acontece depois em 92? Os mestrados, passa-se, portanto, daquele mestrado com áreas de especialização
para vários mestrados. O que é que aconteceu imediatamente? Acabou os alunos, portanto, é o que está em baixo, do mestrado em Economia, houve 0 alunos em 92, 93, 94, 95 e 97. Ok? E, portanto, enquanto que o de Monetária Financeira está acima, teve sempre bastantes alunos. Porquê também esta coisa monetária e financeira? O que quer dizer que os alunos também gostavam mais, embora tivessem uma parte teórica bastante aprofundada, mas, e também na altura, a parte da banca, etc., tinha um prestígio que não tem agora, e, portanto, foi muita gente para ali, associado também a outra coisa, é que o coordenador científico disto era o Vítor Constâncio. E, portanto, com o prestígio que tinha, etc., e captou muita gente. Resultado, mas em termos do mestrado em Economia, coitado do mestrado em Economia. E reparem que de 2000 até 2006, novas inscrições só 5. Então o que é que aconteceu? Viveu, digamos, com as aulas, nomeadamente do primeiro semestre, eram comuns com monetária financeira, continua a existir o mestrado em Economia, mas internamente começou também a pensar, mas será que mantemos o mestrado em Economia ou não? Tinha vários argumentos a favor, contra, etc. Digamos que o argumento, nunca se ia o argumento, um dos argumentos principais foi, mas então uma escola de Economia e Gestão não tem mestrado em Economia. Pronto, vale o que vale, mas isto só para dizer que a partir desta altura, aliás, muitos dos docentes que estavam a dar aulas no mestrado em Economia também eram docentes de monetária e financeira. Portanto, desde o início que eram mestrados génios. Portanto, e as coisas continuaram. Portanto, assim, vou-lhes dar só agora uma última noção agora dos matriculados, não das primeiras, e em que nós vemos, portanto, mesmo no mestrado em Economia, que é o que está cá em baixo, de 2007, 2008 a 2017, 2018, digamos que ele praticamente quase, portanto, multiplicou-se 2,5 vezes, 3. O mestrado também em Economia Monetária e Financeira também aumentou. E agora só para lhes dizer, mas como é que isto se relaciona com todos os alunos matriculados no ISEG? Os mestrados de Economia passaram de 201 alunos em 2009, 2010 para 316 em 2018. Isto significa o quê? Há 22 mestrados que têm funcionado de 2009, 2010 a 2017, 2018. 6 de Economia, 4 de Matemática, 12 de Gestão. Há 1.700, portanto, praticamente 1.750 alunos, que são 316 em Economia, portanto, em todos esses mestrados, que representa 18%. 191 em Matemática, que é 11%. E 1.236, que representa 71% em Gestão. O que é interessante é que, em termos de taxas de crescimento, a Economia cresceu 57%, Matemática 218%, uma coisa espetacular, e a Gestão 48%, sendo o total que aumentou, portanto, 59%. Isto só para dizer que a Gestão, como em todas as faculdades, portanto, está a ter um peso cada vez maior. E Economia, portanto, representa 18%, a percentagem é mais ou menos a mesma. Matemática é que passou de 5,5% para 11%. Qual é a relação entre alunos de licenciatura e pós-graduação? Como veem, a mestrado são 1.750, existem mais 750 no IDEF, que são cursos de pós-graduação sem ser mestrado. A maior parte deles são, não sei se são 28, é de gestão. E, portanto, dá de alunos de pós-graduação 2.500, mais cerca de 2.500 de licenciaturas, que dá 5.000 ao todo. A pós-graduação vai tender a aumentar em relação à licenciatura, evidentemente, porque, pronto, como vocês sabem, até as orientações já para o próximo ano vão diminuir os alunos de licenciatura. Só umas perguntas que eu faço que têm a ver
algumas delas, se calhar, vão falar logo, mas infelizmente, e já agora, desde já peço desculpa, eu não posso estar à tarde aqui. Este mestrado, nomeadamente o mestrado em Economia, são demasiado teóricos, que é uma das perguntas que é feita nomeadamente aqui. E eu diria, depende do que é que entendem por isso. Porquê? Porque as teses, digamos, nós chamamos de trabalho final de mestrado, que são feitos em 6 meses, são tudo coisas aplicadas. Aplicadas a, sei lá, temos teses sobre o quantitative easing, temos sobre, há 2 teses que eu me lembro de pessoas que trabalhavam na ANACOM, ou na Autoridade da Concorrência, ou no Banco de Angola, ou no Banco de Portugal, ou seja o que for. Qual é a diferença? O que é que nós procuramos que eles façam? E qual é o estilo normal das teses que são feitas no mestrado? É focalizar um tema e tratá-lo, portanto, normalmente com dados, utilizando técnicas estatísticas e ou econométricas avançadas que dão portanto, nas aulas teóricas. E, portanto, eu tenho dúvidas que mesmo nestes mestrados que são mais puxados em termos teóricos, se possa dizer que eles são demasiado teóricos, porque eles, no fundo, 99% das teses que são feitas são teses sobre assuntos especializados. Uma coisa é isso, outra coisa é dizer, mas eles não fazem, digamos, um estudo sobre a evolução da economia portuguesa. Quer dizer, não fazem em termos de livros, como existem livros sobre a economia portuguesa, mas fazem sobre determinados aspectos, sobre o que é que aconteceu. Okay? Nem podemos fazer de outra maneira em seis meses. Portanto, eu duvido, preciso ter cuidado quando se fala que os mestrados são demasiado teóricos. São também demasiado homogéneos? Também duvido, porque, embora eles tenham, e isso também já foi referido antes, digamos, falem macro, micro, econometria, etc., depende muito das matérias, depende muito dos professores e pode haver, digamos, uma maior diversidade do que se pensa à primeira vista. Terceira coisa, faz sentido existir um mestrado em Economia? Isto, como vem da história que nós temos, podemos pôr essa dúvida. Ou mestrado, ou seja, ou faz sentido existir um mestrado em Economia quando existem outros mestrados, por exemplo, de Monetária e Financeira, que têm, digamos, o mesmo tipo de exigência teórica, mas é mais aplicado? Tudo aqui vai depender muito da oferta que existe dentro da escola, se existem outros parecidos ou não. Depois, será substituído por um mestrado híbrido em Economia e Finanças? Reparem, ainda não houve muitas consequências sobre esta última crise. Alguma delas na marca, evidentemente, considerar muito mais os aspectos de finanças, etc. Mas pode fazer sentido fazer um mestrado híbrido em Economia e Finanças. Há muitas razões para isso, em vez de um mestrado sobre Economia. Agora uma provocação. Será engolido o mestrado em Economia? Se calhar o engolido não é. Não é a palavra apropriada. Por um super MBA. Ou seja, os MBAs não são mestrados. Mas a característica é uma série de pessoas que até podem não ser de Economia, muitas vezes não são, mas que têm cursos intensivos, com um tempo relativamente pequeno, etc., sobre mais variadas matérias. Será que, e com a força que a gestão tem, não pode haver uma dinâmica de querer fazer um mestrado que seja mais próximo do MBA, no sentido de haver mais diversidade, mas mais puxado, né, em termos teóricos nas cadeiras? É uma hipótese que eu não descarto no futuro. Acontecerá o mesmo ao doutoramento em Economia? Portanto, faz sentido haver um doutoramento em Economia em si ou não? Já agora, e para acabar, porque eu já abusei um bocadinho, só dizer-lhes que eu acho que os doutoramentos em Economia, portanto,
os mestrados, como foi dito, de Economia e Economia Monetária e Financeira davam diretamente acesso ao doutoramento em Economia. Os outros tinham que fazer cadeiras, nomeadamente aquele primeiro trimestre que eu lhes disse, para ir para lá. Agora, eu acho que no doutoramento em Economia há aqui uns problemas. Em primeiro lugar, eu não sei se nós temos, digamos, para a nossa população, capacidade de ter tantos doutoramentos em Economia como temos. Não sei se haverá necessidade de fazer alguma agregação em termos de cidades ou coisa do género. Mas mais do que isso, acho que, e tendo em conta aqueles dados, que eu não sei se são verdadeiros ou não, era importante, enquanto nos mestrados eu julgo que não, mas era importantíssimo que nós continuássemos a ter pessoas doutoradas lá fora. A viver lá uns anos, quer dizer, é outra coisa. Mas, o que é que vai acontecer em termos de oferta? E, nomeadamente, ter sentido existir um mestrado de Economia ou não? Nos tempos que correm faz sentido. E faz sentido porquê? Nós vimos aquele grande aumento, mesmo no mestrado em Economia, no ISEG, tem sido feito à custa de alunos estrangeiros. Ontem soube, por exemplo, são dados que me surpreenderam, já estão as matrículas para o mestrado em Economia podem ser feitas até ao fim do mês. Já estão 24 matriculados. Dos 24, 16 são estrangeiros. E isto vai continuar. O que quer dizer que nós, infelizmente, temos, digamos, atratividade nas nossas universidades. Eu estou convencido que vai haver muitos cursos, que aliás já acontece há 35, 40 anos em Inglaterra e nos Estados Unidos, que só funcionam porque existem estrangeiros. Se existissem só portugueses, eles não existiriam. No mestrado em Economia faz sentido existir porque, no nosso caso, eu estou convencido, e as faculdades de Economia têm também, não é só as de Engenharia, uma grande atratividade de estudantes estrangeiros e a procura está a ser cada vez maior. Muito obrigado e as minhas desculpas por terem tido o tempo. Quer ficar aqui? Dando o mesmo tempo, uma questão de igualdade. Não, mas eu acho que você. Acho que. Eu já achava que eram 15 minutos à partida, portanto. Portanto, consegui pôr aqui no. Se calhar vou gostar da ajuda. Está a ver. Eu queria começar por agradecer o convite para falar, e eu entendi isto como um convite para falar do doutoramento, do programa de doutoramento em Economia na Nova. Agradeço o convite e queria dizer que, bom, dada a importância que o ensino ao nível do doutoramento teve na Nova desde a sua fundação, eu achei que tinha que agradecer o convite. Não era muito claro que fosse eu que devesse falar sobre isto. Quer porque achei que se calhar era mais interessante, e disse isto aos organizadores, talvez fosse mais interessante ter aqui alguém das pessoas que estiveram no início do doutoramento, e que alguns ainda estão a dar aulas na faculdade, ou até o diretor atual. O que eu percebi foi que acharam interessante ser... Eu tive com a responsabilidade do doutoramento numa altura em que esteve ligado ao processo de Bolonha, portanto pós-Bolonha, que teve ali algumas convulsões, e que talvez por isso também fosse interessante, e também fui aluna do doutoramento, portanto tenho uma perspectiva global do tema. O que é que eu também gostava de falar aqui? O que eu vou dar é mostrar um bocadinho a evolução, rapidamente, o que é que foi a evolução do programa de doutoramento na Nova, e, no fim, um slide sobre o que é que eu acho que são alguns desafios atuais. Também discutindo com as pessoas que têm atualmente a responsabilidade do programa. Pus aqui, enfim,
a fotografia do sítio onde as atividades da Nova começaram, da Faculdade de Economia da Nova começaram, que foi ali no Campo Grande, naquela vivenda, ou naquela casa. Como sabem, a maior parte, né, a Nova foi fundada a Faculdade de Economia da Universidade Nova, na altura FEUNL. Foi fundada em 1977 e o que eu acho relevante é que logo o início, aquilo que foram as atividades da Faculdade de Economia, foi o arranque da licenciatura em Economia em 78 e 79, mas também logo o arranque das aulas do doutoramento em Economia. Portanto, eu acho que isto mostra quão importante se achou desde o início que era haver um ensino a este nível, um ensino pós-graduado em Economia. E em termos de como é que se tentou que este programa funcionasse. O programa de doutoramento em Economia, que depois brevemente passou a PDM, Programa de Doutoramento e Mestrado em Economia, foi lançado, como eu disse, logo pelos fundadores da escola. Teve muita importância o professor Alfredo Sousa, mas foi importante também aqui o ter-se rodeado, não é, por um conjunto de recém-doutorados em Economia, vindos maioritariamente dos Estados Unidos, não é? Os professores Pinto Barbosa, Manuel Pinto Barbosa, António Pinto Barbosa, Abel Mateus, António Girão, que vinham dos Estados Unidos e, portanto, tentou-se fazer, já aqui alguém mencionou o que era o panfleto original, tentou-se fazer um benchmarking com a prática americana e ir buscar aquilo que se consideravam ser as melhores práticas americanas. Isto quer dizer que, desde o início, foi um programa de doutoramento com uma forte componente curricular. Havia 2 anos de aulas. Micro, macro, matemática, econometria tinham que ser feitos por todos. Havia a seguir os exames gerais, ao fim de 2 anos. E depois é que era a tese. E, portanto, isto era uma perspectiva de que realmente o ensino pós-graduado tinha esta componente. E eu acho que isso também, enfim, aqui, esta parte eu não acompanhei pessoalmente, mas acho que também isto levou desde o início a distinguir o que era o ensino da economia ao nível da licenciatura, o que eram os objetivos do ensino da economia ao nível da licenciatura e ao nível do doutoramento, já que os 2 programas foram lançados em simultâneo e os objetivos realmente eram diferentes, não é? Na economia pretendia-se pessoas que iam depois trabalhar como economistas em empresas, em instituições. O ensino do doutoramento estava muito pensado numa formação depois ou académica, ou mesmo que não fosse académica, mas numa perspectiva de investigação e de estar na fronteira do conhecimento. Penso que é também verdade que foi importante que este programa de doutoramento aparecesse com estas pessoas que tinham feito a sua formação nos Estados Unidos, que implicou alguma renovação no ensino da economia, uma abertura à economia de mercado e à economia liberal, que eu penso que foi importante naquele momento, e muito desde o início uma mudança da preparação para fazer investigação. Eu pus aqui só, por curiosidade, os primeiros doutoramentos, em 86 e 87, são 3 portugueses, não é? E com aplicações a Portugal, estes inícios, não é? Aparecem como tendo aplicações a Portugal e eu estive a confirmar, foram ainda escritas em português, estas primeiras. Eu penso que se partir, mesmo a terceira já não sei se foi em português ou se foi em inglês. As primeiras ainda foram em português, rapidamente passou a ser tudo escrita em inglês, porque havia muita perspectiva de depois a seguir poder enviar para revistas internacionais e ter, no fundo, o escrutínio internacional, não é? Que só era possível sendo feita em inglês. Eu queria ainda dizer aqui, antes do processo de Bolonha, ainda ali no 2004, 2003, foi quando começámos a receber alguns alunos internacionais, estrangeiros, e que não falavam português. E, portanto, foi quando começámos a dar aulas em inglês, ao nível do doutoramento. Ainda não eram todas, ainda não era dizer que o programa era todo em inglês, mas era a abertura para, havendo alunos estrangeiros que não falassem português, dar as aulas em inglês. Isso foi importante para aumentar a escala do programa, para conseguirmos ter mais alunos. E para conseguirmos isso, foi muito importante o tipo de financiamento que nessa altura foi possível obter a partir de bolsas de doutoramento da FCT. Eu vou voltar, esse foi um tema que já surgiu, eu vou voltar a ele também um bocadinho no fim, mas o tipo de financiamento que é possível dar aos alunos foi sempre um constrangimento em termos de como se conseguia desenvolver o programa de doutoramento. Eu penso que no início era mais fácil. Nesta altura, em 2004, 2005, a Nova conseguiu, a Faculdade de Economia Nova,
tivemos a possibilidade de sermos nós a atribuir um conjunto limitado de bolsas a alunos, e isto foi muito importante porque isto permitia que nós conseguíssemos, no momento em que aceitávamos os alunos, em junho ou em maio, dizer-lhes que eles tinham uma bolsa em setembro. Em vez de o que acontece nos processos habituais com a FCT, que é que os alunos são aceitos em maio, só sabem se têm bolsa em dezembro. Isso torna o processo bastante complicado. Depois, indo aqui então ao processo de Bolonha, o que aconteceu, bom, como todos sabemos, é que as licenciaturas passaram para 3 anos. Nós fizemos isto na Nova num período muito rápido, em 2 anos fizemos o ajustamento todo, e isso levou, claro, como em todas as escolas, à criação ou ganhar a importância dos mestrados. O que nós fizemos na altura foi que criámos 2 tipos de mestrado. O mestrado de Economia, o mestrado de pré-experiência de Economia, que no fundo continuava a licenciatura e era numa perspectiva de pessoas que a seguir iam ter uma vida prática como economistas, em empresas, em instituições governamentais, nos ministérios, mas depois foi criado também o mestrado de investigação em Economia, que no fundo consistia de alguma forma na parte curricular do doutoramento. Foi assim que foi visto. Um bocadinho também na linha do que existe em Inglaterra. E, portanto, aqui, claramente o que foi pensado foi não podemos pôr alunos que só fizeram 3 anos de licenciatura a passar diretamente para o primeiro ano de doutoramento e, portanto, criou-se este mestrado de investigação. Mas que quisemos diferenciar daquilo que era o mestrado de Economia, que era e continua a ser o mestrado de Economia, numa perspectiva talvez menos académica. O mestrado de investigação pretendia-se fazer a ponte depois para o doutoramento. E durante algum tempo o doutoramento teve só, porque a parte curricular estava incluída, era dada no mestrado de investigação, o doutoramento tinha só a tese. A verdade é que este não foi, e este eu acompanhei de perto, esta fase, este não foi um modelo que conseguíssemos que vingasse. E a razão é porque, claramente, os objetivos dos 2 mestrados eram diferentes. Pretendíamos no mestrado de Economia uma visão mais aplicada, na linha do que foi dito aqui. As teses do mestrado de Economia, desde o início, e continua a ser agora, são sempre muito aplicadas e, em muitos casos, aplicadas à economia portuguesa, com dados de economia portuguesa, do mercado de trabalho, da educação, de saúde, etc. No mestrado de investigação, porque se pretendia fazer a preparação depois para o doutoramento, pretendia-se cadeiras com um nível de sofisticação, como foi dito, mais elevado, quer a nível de metodologia, quer a nível de pôr os alunos na fronteira do desenvolvimento do conhecimento científico e dar-lhes os instrumentos para fazer investigação. Dotá-los dos instrumentos matemáticos também, estatísticos, métricos e em termos do conhecimento ao nível da micro e da macro, para fazer investigação. E o que aconteceu foi que, enquanto que o mestrado de Economia foi crescendo, o mestrado de Economia para a experiência foi crescendo e tem neste momento, não tão grande como o do ISEC, mas tem neste momento 80 alunos a entrar por ano, o mestrado de investigação estava com muito poucos alunos e não era sustentável assim. E, portanto, o que fizemos, e misturar o que tentámos fazer, que era pôr os alunos a ter cadeiras em comum, funcionava pouco. Portanto, o que é que acabámos por fazer em 14-15 foi que acabámos com o mestrado de investigação e, neste momento, o que fazemos é os alunos que fazem o mestrado de Economia normal, digamos assim, e depois entram para o doutoramento. E voltam a ter no doutoramento cadeiras de micro, macro, econometria, mas ao nível de um primeiro ano de doutoramento, com preparação depois para uma carreira de investigação. E, portanto, o que temos agora é isto. Temos a licenciatura, portanto, um percurso normal, será uma licenciatura em Economia, um mestrado em Economia para experiência e depois, se quiserem, doutoramento em Economia. Já agora, voltando àquele tema de há bocadinho, nós recebemos bastantes alunos no mestrado de Economia, alguns alunos, não é a maioria, que não fizeram licenciatura em Economia, tipicamente recebemos alunos engenheiros e pessoas da área de matemática, de ciências. Claro que sem formação em matemática é mais difícil. E depois também, diretamente para o doutoramento em Economia, também recebemos algumas pessoas, e sempre recebemos, que não tinham toda a formação prévia em Economia. O que é que são, então, as características
atuais, mas que eu acho que vêm desde o início, distintivas do doutoramento em Economia da Nova. Claramente esta forte componente curricular, que está lá desde o início e que se mantém. Uma preocupação desde sempre de internacionalização, e eu penso que aqui a importância da internacionalização tem várias dimensões. Uma parte é que nos manteve sempre atentos ao que se passava no resto do mundo, às boas práticas, e também mais capazes, por exemplo, de atrair professores que durante algum tempo nos virem dar cadeiras e abertos ao escrutínio dos economistas em geral. Desde sempre também, ou pelo menos desde muito cedo, não sei se é desde o início, havia a exigência dos alunos passarem, ou há a exigência dos alunos passarem um semestre numa instituição estrangeira, tipicamente numa universidade, mas também tivemos casos em que estiveram numa autoridade de concorrência, num centro de investigação no estrangeiro. Pedimos mesmo aos alunos que, desde que começam a produzir os seus artigos, e tipicamente as teses são um conjunto de artigos publicáveis em revistas internacionais, que vão apresentar esses trabalhos em conferências internacionais para poderem ter o escrutínio internacional e perceber o que se faz. E uma preocupação que também surgiu já em 2004, portanto já pré-Bolonha, de colocação internacional de graduados. E para isto preparamos mesmo os alunos para ir ao Job Market nos Estados Unidos, portanto acompanhamos-los no processo. Um outro aspecto que penso que distingue o doutoramento a nível nacional é que é um programa a tempo inteiro. Portanto, não está pensado como um programa em part-time, está pensado como um programa a tempo inteiro. As aulas são toda a manhã. Desafios, que suponho que sejam gerais aos outros programas. Eu penso que há aqui uma parte de alguma incerteza institucional e regulatória, aquilo que se dizia que cada vez que se quer mudar uma cadeira tem que se ir à A3Es e publicar no Diário da República, etc. E também alguns constrangimentos que afetaram esta evolução. Quando Bolonha, não era muito claro, não, depois pós-Bolonha, qual é que devia ser a duração do doutoramento, quantos ECTS é que se podia dar a cada componente, etc. E depois há uma parte importante para conseguir ter escala de alunos, que é importante não só para que isto seja sustentável, mas também porque a aprendizagem também acontece entre alunos e, portanto, é importante ter um número suficiente de alunos para que isso aconteça. Para isso, o financiamento dos alunos é muito importante. E ele tem sido, em grande parte, feito através de bolsas da FCT. Eu penso que, em termos, se quiserem, mais históricos, também, se calhar há 20 e tal anos, 30, conseguia-se ter um financiamento quase como assistente, dando aulas práticas, não é? E fazendo o doutoramento, coisa que hoje em dia é mais difícil, muito mais difícil, porque as exigências, o que se paga aos assistentes não é tanto, as exigências em termos de trabalho são maiores, e portanto as bolsas são mais importantes e realmente o processo é todo incerto, as respostas levam muito tempo. E em termos de competição internacional, o que está a acontecer a nível europeu é que este financiamento existe e, portanto, isto torna mais difícil atrair estes alunos. E era isto que eu queria dizer. Obrigado. Temos agora cerca de 20 minutos para debate. Então, está aberto o debate. Era uma questão para a Ana, relativamente. Quantos são os número de alunos por ano que o doutoramento tem? Obrigada, porque eu tinha aqui um último slide que me esqueci de passar. Portanto, fantástico. Agora ver se eu consigo pôr que se veja ali. Ok. Isto não é exatamente quantos entraram no último ano, é no último ano quantos alunos tínhamos neste doutoramento, que agora é de Economia e Finanças. Tínhamos 47 alunos, sendo cerca de 1/3 estrangeiros. Mas por ano, em média, quanto é que por ano, o que acontece é que a oscilação é bastante. Talvez 10, mas eu acho que o último ano foram 7, o anterior foram 15. Temos oscilação. Nas áreas de investigação, em termos de tese, olhando para aquilo que foi o trabalho que fizeram aqui, se tu dissesses bem aplicado ou mais abstrato... Eu pus aqui, já agora vou usar isto, só antes de responder. Eu pus aqui dos últimos 4 anos, cerca de 4 anos, os doutorados, os últimos 18
foram cerca de 18, foram estrangeiros, e eles foram colocados, isto eu acho que é relevante, quer na academia, em Portugal e no estrangeiro, quer em instituições não académicas, quer no Banco de Portugal, entidades reguladoras, institutos de investigação da União Europeia. Isso é uma coisa que temos conseguido. E alguns estão em Portugal, outros estão no estrangeiro. Em termos de teses, estava a tentar pensar quais foram as últimas teses. Eu penso que depende um bocadinho do que é que se quer dizer com aplicado. Hoje em dia é difícil fazer uma tese em economia sem ter uma parte muito importante de dados, não é? E, portanto, nesse sentido são aplicadas, usam dados. Portanto, fazem um confronto com a realidade no sentido em que testam os modelos e quase sempre tem uma componente ou de simulação ou de econométrica também, não é? Além dos modelos e da parte formal. Áreas. Há algumas coisas. Depois, a parte de dados também. A disponibilidade dos dados também condiciona as áreas em que se trabalha, não é? Nós, neste momento, temos alguns alunos a fazer trabalho em Economia da Educação porque há uma boa base de dados em Economia da Educação. Temos alunos a fazer trabalhos em Economia do Trabalho porque Portugal tem uma ótima base de dados, não é? Nos quadros de pessoal. Portanto, a saúde também tem havido várias coisas, também porque temos o Pedro Pita Barros, que tem trabalhado muito nessa área, e porque está a haver dados também nessa área. Portanto, o que é feito também tem muito a ver. O facto de termos algumas pessoas que trabalham no Banco de Portugal também leva, e aponto com finanças, também leva a que tenha havido alguns trabalhos na área banca-finanças, que não é exatamente a mesma coisa. Bom dia a todos outra vez. Eu creio que, em relação à questão do Sr. Jorge Santos, parte, digamos assim, do processo de mestrado, mas sinto-me bastante próximo do que foi dito. Lá. Mas eu acho que, exatamente nas apresentações, sobretudo nesta última apresentação, se resvalou um bocadinho para a dimensão institucional do que é o doutoramento. O que é o doutoramento? Como é que evolui? Como é que é a certificação internacional? Eu acho que este projeto de investigação, do que eu conhecemos, está muito focado na questão dos conteúdos e das estruturas. E isso é relativamente aos anos. E sobre mais uma vez esta ligação ao processo de investigação, eu tenho algumas dificuldades em ter como base de aproximação a dicotomia teórica aplicada. E porquê? Por se falarem com o economista médio, aplicado quer dizer que eu fiz econometria, teórico quer dizer que eu fiz um método de simulação algum de E, portanto, a ideia de fazer um doutoramento em História do Pensamento Económico é revelador porque é simplesmente inconcebível. Não usa dados, não é um doutoramento económico. E eu acho que isto é o cerne do debate, que não foi tido aqui, e acho que essa era a parte interessante que precisa. Não fosse tudo. Queria colocar duas questões, uma ao Jorge Santos e outra à Ana. Não houve preocupação, não tinha que haver necessariamente, na intervenção que o Jorge Santos fez, na apresentação que fez, de procurar apresentar causas e motivações para as tendências. No entanto, aquele número de aumento nos doutoramentos em matemática aplicada à economia e à gestão, no doutoramento e no mestrado também, parece-me a mim que não pode ser desligado de outro determinante muito importante, que é a captação para o mercado de trabalho. Ou seja, não temos estado a falar nessa dimensão, mas relativamente ao caso do ISEC, de uma maneira geral, a taxa de, não gosto de nada destes termos, mas é o que tem usado normalmente, a taxa de empregabilidade dos alunos do MAE, ao nível das várias formações, anda próximo dos 100%. Que é isso. E o mesmo não se poderá dizer em relação às outras formações avançadas. Isto, evidentemente, que a dimensão procura é aqui muito importante também. E muitas vezes a dimensão procura é importante não só pelas oportunidades de emprego que dá e de uma certa valorização do investimento feito, para utilizar a terminologia clássica, mas é também importante porque, de certo modo, nos mostra que o mercado de trabalho não é estático, mas é dinâmico
nestas questões. E entrar com essa dinâmica parece-me bastante importante. E também porque, muitas vezes, esse condicionalismo pelo mercado acaba por levar, de alguma maneira, a condicionalismo nos conteúdos, nos métodos, nos conteúdos e nos programas. Porque analisei aquilo que estava agora na última intervenção se referir. E neste sentido, nesta segunda análise, eu perguntava à Ana, se quiser responder, se tem evidência disso, se acha que o processo de acreditação da Universidade de Lisboa, que já concluiu há bastante tempo, que em parte foi feito por uma agência à qual o ISEC se candidatou também nos cursos de comando de gestão, se condicionou minimamente os programas e os conteúdos dos programas sobretudo em gestão, mas também em economia. Porque eu penso que a Nova foi acreditada em economia e gestão, enquanto que o ISEC vai ser só acreditado, tanto quanto sei, em gestão, ao nível parte da formação. Pronto, eram só essas questões. Talvez repetisse um conjunto de questões, depois seria para duas intervenções finais. Que é uma observação que depois tem uma pergunta no fim. Para o professor Jorge Santos. Aliás, tem a ver com o ISEC. O ISEC, quer dizer, com aquilo que foi aqui apresentado, e que não é um caso único, mas que ficou muito explícito e era uma das nossas hipóteses, que é a ideia que um conjunto de áreas da economia que estavam dentro daquilo que se chamava economia saíram. Quando digo saíram, não é que tenham sido expulsas ou que já não façam parte. Não é bem esta a ideia que eu queria dizer. Mas, ou seja, aqueles mestrados em economia que têm uma série de ramos de especialização, era qualquer coisa que existia. Nós, por exemplo, na especialização em economia monetária e financeira, nem todos haveriam, claro, mas todos eles sairiam, certamente, mestres em economia com uma menção ao ramo de especialização. Depois, essas especializações autonomizaram-se e transformaram-se em mestrados. E a questão, ou seja, isso é de uma certa maneira, era isso que nós estávamos a tentar evidenciar como sendo o estreitamento da economia, do intitulado de economia. A questão que eu queria colocar é, o mercado de economia, depois, resulta, se existe, não sei se existe alguma ligação direta ou não, resulta da especialização de teoria económica? É no fim, não é? A minha pergunta vai dirigida para a Ana Balcanteiro. E tem a ver com o seguinte: há no senso comum a ideia de que quando se passa ao esquema de Bolonha e se definem depois regras para os mestrados no que se refere à elaboração de teses, ao reconhecimento internacional, etc., que isso se terá traduzido, eu só estou por uma hipótese, se terá traduzido em menos consideração e menos incidência nos temas nacionais, da economia do próprio país. Existe uma lógica para isso. Obviamente que os artigos têm que ser reconhecidos por revistas estrangeiras ou por outras formas de certificação. É possível que o facto de ser em língua inglesa e o facto de ter que ter esse reconhecimento que poderiam levar a subestimar as problemáticas da economia portuguesa. Isto por um lado. Por outro lado também, a hipótese de que, mesmo que esses trabalhos fossem reconhecidos, eles teriam menos incidência na cultura económica do próprio país, na maneira de resolver os problemas, portanto, a nível de informação e de difusão do conhecimento, que é sempre uma preocupação a ter com a investigação. Ora, o que eu gostaria de perguntar é se há evidência relativamente a estes dois aspectos, que, a meu ver, são muito, em si são relevantes, quer dizer, em que medida o conhecimento é um conhecimento que é útil para o conhecimento da realidade portuguesa e em que medida é que, ainda que seja
ultraútil se traduz ou não em acréscimo de conhecimento por parte da opinião pública. Não. Sim, obrigado. Eu queria aqui voltar àquela questão da margem intensiva e extensiva, mas noutro aspecto, que é falar de algumas individualidades. Não é pessoalizar, mas foi aqui mencionado Alfredo Sousa. E, ao mencionar Alfredo Sousa, é impossível não mencionar duas outras instituições, aquela onde estamos e a Universidade Católica. Não sei se deve ter conhecido, talvez os mais jovens não saibam, mas Alfredo Sousa é a única pessoa na história do ISEG que recusou uma carta. Isto houve insistência, quem me contou foi a pessoa que ofereceu, houve insistência, veja lá, fica aqui, tu vai para o outro lado, não sei o quê, ao menos ocupa este lugar. Não. E a resposta é: não acredito neste projeto. E para onde é que ele foi? Pois é. Onde foi catedrático, imediatamente a seguir, claro. Mas a ideia dele era, através da Católica e depois da Universidade Nova que o Frusco convidou para fazer com o Cavaco Silva, Girão, na Comissão Instaladora, depois foi junto do Manuel Picotel dos Estados Unidos. Mas, portanto, eu penso que é muito difícil. Há outros nomes. O Cavaco, o Constante já foi citado, mas é muito difícil falar dos novos atores na área económica sem falar na Católica. Não se tem que analisar enquanto tal, mas porque o Alfredo Sousa achou que era mais fácil mudar a Católica do que o ISEG, que eu estou aqui a dizer, evidentemente, a minha opinião pessoal, há trabalhos sobre isso, mas acho que falar apenas das instituições cria o perigo, cá está, de nós termos uma margem extensiva que também é intensiva, porque ele achou que tinha que se construir a nova economia fora. Tinha que sair, veio para aqui, que era uma das escolas sem criar, e onde não havia programa de economia, e depois ficou na Católica. Portanto, enfim, isto é um comentário de natureza construtiva. Também me parece muito importante referir, e foi referido logo no início, a questão dos gabinetes de estudos. O Banco de Portugal determina, não nos esqueçamos, que o Banco de Portugal foi a única instituição que durante a Revolução não sofreu uma quebra na liderança, porque Jacinto Nunes, que era o vice-governador, ficou governador durante um tempo, possível ao referido, e quando o Vitor Conselho passou a vice-governador, Cavaco Silva foi diretor do Gabinete de Estudos, e isso teve uma importância determinante de ligação também à Faculdade de Economia e à Católica. Portanto, isto são apontamentos, talvez esteja a ser outra vez pedante, mas acho que é impossível ter esta ideia de que se encontraram estas 5 e que depois o resto não há nada. A Católica, que faz parte do grupo, não é por ser privada, eu acho que valia a pena, enfim, por causa da importância do Alfredo Sousa, que é de facto determinante. E eu penso que aquilo que estou a dizer não está tingido de nada que não seja o patriotismo e esteve, porque se não houvesse o ISTEC, certo, tem sido embora para a França. É tão simples como isso. Ele no ISTEC não ficava. Era mais comentário do que pergunta. Sim. Para respostas, seguiríamos a mesma ordem. Ok, antes que me esqueça, já agora em relação ao professor Alfredo Sousa. Eu tive o privilégio de ser do primeiro curso em que ele lecionou depois de ter vindo de França. E, de facto, foi uma pessoa que, quando deu aulas, parecia que vinha de outro mundo. Portanto, teve uma influência muito grande. Tinha um defeito, que eu julgo que deve ter conhecido, é que era... Bem, ele contratou-me, eu devo o emprego que tem. Tinha um defeito, que era uma pessoa provocadora. Era Provocadora, e nomeadamente nas aulas. E, portanto, na altura ainda estava aquele processo um bocado complicado, e eu lembro de uma aula, por exemplo, portanto, aliás, ainda não foi no meu curso, mas a seguir que teve problemas de facto complicados, mas muito também, não é que ele, digamos que os programas que ele dava, etc.,
que não fossem bem aceitos, que os alunos não gostassem. Mas ele tinha digamos, via coisas e que não gostava e provocava mesmo. Portanto, tinha um feitio e chegou a uma certa altura, de facto, não podia continuar lá, porque senão as coisas seriam muito complicadas. Mas, pronto, isto é a minha visão. Em relação à procura, há aqui duas coisas. A procura e se a acreditação influencia, já agora gostava de dizer alguma coisa. Indo por partes. A procura e a história do MEIEC. Como viram, o MEIEC foi o primeiro mestrado que foi criado no ISEC. Sempre foi, nomeadamente mesmo na licenciatura. Portanto, é uma licenciatura de 40 alunos. E a partir de uma certa altura, mesmo para a minha surpresa, sinceramente, ainda estou para... Me expliquem porquê. Ganhou uma projeção e uma procura por parte de matemáticos. Nós, nos últimos anos, tivemos aqueles alunos de matemática do secundário que tiveram prémios internacionais, etc., foram todos para lá, não foram para o técnico, nem para outras coisas. E pronto. E criou digamos, fama, e também há lá bons professores de matemática, não é sempre uma grande, portanto, corrente e professores muitíssimo bons em matemática, e, portanto, isso continuou para o mestrado. E, de facto, é espetacular. Eu também não sabia estes números, só soube aqui há dia, que em termos dos mestrados em matemática, portanto, de 2009 a 2017, multiplicou por 2,2 vezes, o que de facto é impressionante. Portanto, a procura aliás, em termos de licenciatura, eles não são 100% logo, quer dizer, é 110%, porque antes, muito antes, segundo diz lá a pessoa que está no recursos humanos, farta-se telefonar para lá e que ela disse, desculpe lá, mas eu não consigo arranjar mais senhores, são só 40, porque existe uma procura de facto espetacular em licenciatura, é de facto um caso único, ali no ISEC. E eu ainda resta saber, ainda não sei porque é que isso de repente deu este salto. Mas é importante essa história da procura. Já agora, a procura em relação aos mestrados. Há uma coisa que está a acontecer agora, que e que também tem a ver neste seguimento de equiparar-se em termos dos concursos, os cursos de 5 anos de licenciatura aos mestrados atuais. Agora estão na mesma base. Nós estamos a entrar numa fase em que, digamos que a licenciatura, ter uma licenciatura já não é grande coisa, e as pessoas estão convencidas, mesmo os alunos, o mínimo que precisam de ter são mestrados. E já existem muitas situações em que os empregadores se interessam de facto, se são mestrados de qualidade, mas já temos observado que existem casos em que eles, não, pronto, tem um mestrado, agora venho para aqui trabalhar não sei o quê, tem capacidade para ver estas e outras coisas, e já não há tanta exigência de haver aquela especialização. Ou seja, e eu julgo que também começa a haver, em termos de procura, mais, digamos, uma certa liberdade dos próprios alunos escolher o mestrado que entenderem e não ficarem, com boas universidades, e não ficarem com problemas de não serem admitidos e não haver procura por parte dos empregadores. Isso há, pelo menos é o que me parece que está a acontecer. Se o mestrado em Economia tem toda a especialização em teoria económica? Sim e não. Porquê? Por exemplo, é evidente que resulta da orientação, tanto num como no outro mestrado, de ter a preocupação de ter uma forte base de teoria económica e mainstream. Não há dúvida nenhuma. Nomeadamente aquele primeiro semestre que é muito puxado e é comum aos dois, e os mestrados estão construídos de tal maneira que, por exemplo, um indivíduo que vai para o mestrado em Economia
pode praticamente fazer o mestrado em monetária financeira, exceto, por exemplo, em economia do trabalho, que é obrigatório, mas fica com menos uma ou duas cadeiras de monetária financeira. E quase o mesmo acontece ao contrário, embora, digamos que seja mais, não é muito vulgar, porque as pessoas, quando vão para a economia, não querem ir nem ter muitas cadeiras de monetária financeira, querem ter outros mestrados, outro tipo de cadeiras, mas já houve um ou outro caso em que isso aconteceu. Mas, portanto, no sentido da teoria económica, estes dois mestrados têm a preocupação nitidamente da área da economia, os mestrados mais puxados e com mais teoria económica, desde o início. E o que é engraçado, quando houve, já não lembro em que anos, junto no mestrado em economia, a tentação de facilitar mais o mestrado, a procura diminuiu. Quando o mestrado se tornou mais difícil, e consistentemente mais difícil, começamos a ter mais procura. Aliás, ainda ontem, era o coordenador até o ano passado, mas agora estou a arrumar as botas e no próximo ano já não vou ser. Mas uma das pessoas que está agora na direção do mestrado, o que ele faz aos alunos que concorrem, manda uma cartinha a dizer: olha, meus caros, este mestrado, você precisa ter isto. Não pense que vamos dar esta matéria e esta matéria da licenciatura. Vamos, portanto, mais puxar. E eu ontem falei com ele e disse: bem, e o que é que lhe acha? E eu também acho que resulta. Ou seja, porque as pessoas, pelo menos um determinado tipo de pessoas, e mesmo para os estrangeiros, apesar de tudo, acham que sabem o que é que lhes vai ser exigido, sabem o que é que internacionalmente mais ou menos lhe é exigido e preferem passar a ser assim um bocado ter mais esforço do que o caso contrário. Isso é outra das coisas que eu gostava de dizer no caso do mestrado em economia. Viram? E que agora parece, e nomeadamente com os alunos estrangeiros, que se vai autonomizar. Ou seja, uma das coisas que eu perguntei ontem a ele, mas sei lá, mas com este número de alunos, como é que pode haver aulas em comum de macroeconomia ou microeconomia no primeiro semestre, quando tem uma pipa de alunos de monetária financeira e de economia? Até agora isso tem acontecido. A partir daqui já não vai acontecer. E eu julgo que a tendência vai ser para haver maior procura. Depois, há aqui um ponto importante que tem a ver com as acreditações internacionais, que podem, e nomeadamente, podem afetar a área de economia. Nomeadamente aqueles que só terão acreditação na parte da gestão. E eu dou-lhes um exemplo. O MBA do ISEG tem a acreditação da AMBA. Eu uma vez estamos a falar, eu nunca dei aulas lá, mas houve um professor que falou comigo e disse: nós estamos com uma dificuldade, não sei o quê, você me quer dar aí uma coisa de macroeconomia e tal. Mas e o que é que eles dão? O programa está definido em termos internacionais. A bibliografia está definida em termos internacionais. E, portanto, você só vai lá e faz aquilo. E eu estive a ver o que é dado e como é dado. E eu, sinceramente, acho que é mau. Ou, pelo menos, que eu seria capaz de dar muito melhor e com mais interesse, nomeadamente tendo em conta as empresas. E eu tenho receio, nomeadamente quando falei, será que o mestrado em economia alguma vez, por exemplo, desaparece e fica um super MBA? É que se isso acontecer, vai ficar muito limitado em termos internacionais. Porque as acreditações internacionais, digamos, são muito rígidas, pelo menos é esta a experiência que eu vi ali, ou bastante rígidas em termos do tipo de programas e tipo de biografias, etc. que é dado. Portanto, tenho algum receio que isso, as acreditações, digamos, limitem um bocadinho
Portanto, fica tudo muito internacional, mas fica tudo aí muito homogéneo. Aí é que eu acho que poderá acontecer. O resto, acho que é aqui para a minha distinta colega. Mas então vou pegar neste último ponto, porque a nossa experiência não é de todo essa, em termos de acreditações internacionais. Nós temos acreditações internacionais, temos várias, como escola. Quer dizer, o AMA pode olhar especificamente para o MBA, mas temos como escola de economia e gestão. E a última que tivemos agora, por exemplo, que era a Equis, que acabámos de ser reacreditados por mais 5 anos, tivemos o programa que olharam com mais detalhe, até foi exatamente a licenciatura, neste caso a licenciatura de economia. Eles vão mudando qual é o programa com que olham com mais detalhe. Mas não há nenhum tipo de imposição sobre o que é que seja as referências ou mesmo os tópicos do programa. O que olham é se o programa é consistente, se tem peso suficiente das várias áreas, há alguma preocupação, ou tem havido, se há algum tópico, se é abordado questões de ética, por exemplo, e responsabilidade social no programa em geral, e depois olham para coisas como a empregabilidade, e portanto aí pode ter outro tipo de consequências, porque estão preocupados com a empregabilidade, não porque definam que o programa tem que ser assim ou assado. Portanto, é muito mais olhar para a qualidade do que é feito, para um bocadinho também para a satisfação de alunos. Eu penso que há uma outra coisa que pode ter aparecido aí, que há alguns programas que são programas conjuntos, e aí sim, são programas conjuntos dados em vários sítios, pode haver, em algumas cadeiras, a obrigação de seguirmos todos o mesmo programa, não é? O mesmo conteúdo. Mas em termos de acreditações em geral, internacionais em geral, como nós temos, de todo não nos impõem questões em termos de programa seguido. E também tinha perguntado um pouco sobre, em termos de, não era bem as acreditações, mas era Bolonha, se isto tinha implicação sobre o tipo de menor incidência em temas nacionais. Eu vou dizer uma coisa, a nossa experiência até tem sido quase que o contrário. Neste sentido, nós tínhamos a licenciatura em 4 anos. Penso que era uma licenciatura normal, exigente, que tínhamos primeiro as cadeiras obrigatórias, que toda a gente tem, não é? Macro, micro, etc. E depois tínhamos opções. As áreas que eram opções, em que nós poderíamos escolher fazer umas quantas, não é? Internacional, trabalho, desenvolvimento, etc. E se calhar nunca chegávamos a ter realmente um trabalho aplicado até. O facto de, no mestrado, todos eles fazerem uma tese que nós chamamos de trabalho de projeto, e um trabalho de projeto de um aluno que acabou, no fundo está a estudar há 4 anos, não é? Também não é uma tese de doutoramento, é um trabalho de projeto feito nem em 6, é 5 meses, não é? Porque, é tipicamente um trabalho aplicado. E para ser um trabalho aplicado, feito por um aluno com este tipo de formação em 5 meses, eu diria que no nosso caso, o que tem acontecido muitíssimo, até é serem aplicados à economia portuguesa, porque é natural, não é? E até o que é mais fácil, porque implica terem dados, eles têm que ter dados para conseguir produzir alguma coisa, não é? Neste espaço de tempo, não podem andar a construir as suas bases de dados, senão não chegam ao fim. E, portanto, até eu acho que talvez tenha aumentado a ligação à economia, à economia real e à economia portuguesa, por este trabalho que eles têm que fazer no fim. E nós temos tido, nem sempre é fácil, mas temos tentado que no fim apresentar até nos jornais um resumo de divulgação científica, não é? Um resumo daquilo que foi, em termos simples, aquilo que foi o tema dos trabalhos das teses. E temos todos os anos apresentado algumas nestes moldes, também temos tentado fazer alguns seminários em que convidamos pessoas, por exemplo, quando era... Pronto, eu estou a trabalhar em Economia da Educação, portanto falo mais sobre esse tema. Quando é Economia da Educação, convidámos pessoas, por exemplo, da Direção de Estatísticas, também de escolas, quer dizer, fazer a ponte com... termos também a crítica de quem está na realidade a trabalhar naquele tema. E, portanto, a minha experiência até é que, em termos, não é de doutoramento, é do mestrado, do tal mestrado para a experiência que tem logo a seguir à licenciatura, aí até a minha experiência é que não acho que nós tivéssemos essa expectativa à partida, mas no fim acho que foi isso que aconteceu. Não sei se está aqui. Ok, então, muito obrigado aos dois pelas intervenções e pelo debate.
encerramos por aqui. Agora 1:10. Talvez começássemos a 1:40, antes de irmos para 50 minutos O almoço está disponível na sala, na mesma sala. A mesma sala. Eu não sei qual é a mesma sala, porque eu fui para a sala. Podemos deixar aqui as coisas. Ou é o meu pai.